Bom dia, turma. Seguimos com o nosso estudo aí sobre ligações químicas e o objeto do nosso estudo de hoje será, continua sendo, né, as ligações entre átomos, as ligações interatômicas, mas será a ligação coordenada, ou chamada ligação dativa. A gente já viu a ligação iônica e a gente já viu a ligação covalente. A ligação coordenada ou dativa, ela também vai ocorrer entre os não metais. Eu não sei se vocês lembram que na ligação covalente a gente fazia a ligação com o elétron livre, né? Você pegava o número de elétrons da última camada e fazia a ligação com o elétron livre. Na ligação coordenada, quem vai fazer a ligação é o par eletrônico, tá? Então vamos lá. Vejam aqui, turma. Então nós temos a chamada fórmula molecular, que a gente viu na aula anterior, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, e a fórmula estrutural. Então tem as três representações aqui das fórmulas de dois compostos, né? A água, representada de três maneiras, e a amônia, representada de três maneiras. Percebam, pessoal, que aqui o que ocorre são ligações covalentes do elétron livre, tá? Mas vejo que o nitrogênio aqui tem um par eletrônico. Então a ligação dativa vai ser desse par eletrônico. Percebo também que o oxigênio aqui, ó, ele fez uma ligação covalente aqui, outra ligação covalente, mas ficou os dois pares aqui. Então a ligação coordenada ou dativa vai ser desse par eletrônico, tá? Então vamos lá. Também, por ser ligações entre não metais, a ligação que vai ocorrer aí é por compartilhamento do par eletrônico. Então, a ligação coordenada, a palavra também é compartilhamento. Só que na ligação covalente era do elétron livre, e aqui vai ser compartilhamento do par eletrônico. Então vamos pegar aqui, pessoal, o enxofre, que ele é da família 6A. Então eu estou representando aqui, ó, par eletrônico, os dois elétrons livres eu coloquei do mesmo lado aqui para facilitar. Bom, o enxofre, família 6A, 6 elétrons na última camada, eu vou colocar com o oxigênio, também da família 6A. E aí a gente vai fazer as ligações. Ó, sempre para fazer a ligação coordenada, primeiro tem que fechar a possibilidade de ligações covalentes. Tudo bem? Então eu tenho o elemento que vai fazer a ligação coordenada ou dativa, ele vai ter que fechar antes todas as possibilidades de ligação covalente. Ele vai ter que estar estável para fazer a ligação coordenada ou dativa. Então observem aqui, esse enxofre tem 2, 4, 6, 8, ele está estável, mas ele tem 2 elétrons livres. O oxigênio tem 2, 4, 6, 8, ele está estável também com 8 elétrons. Se aparecer por um acaso um outro átomo de oxigênio aqui, esse átomo de oxigênio ele vai verificar vários pares eletrônicos aqui que podem ser compartilhados. Só que o oxigênio é bastante eletronegativo. Então ele não vai buscar medir força com outro átomo de oxigênio para arrancar esses elétrons, né? Por uma questão eletromagnética mesmo, ele vai buscar o par de elétron que supostamente está mais fácil para ele conseguir pegar, porque do elemento que tem menor eletronegatividade, que é o enxofre. Então ele vai se ligar aqui, tá? Então, essa é a representação, ó, duas ligações covalentes, estabilizou, aí pode ser feitas as ligações dativas com os pares eletrônicos que faltam. O enxofre vai compartilhar esse par eletrônico com o átomo de oxigênio. Daí, a gente vai representar assim, as ligações covalentes como eu tinha representado antes, tá? S, dupla ligação aqui com oxigênio. Aí eu vou colocar o oxigênio aqui em cima e eu vou mostrar que o enxofre está compartilhando o par eletrônico através de uma seta. Tá, pessoal? Pode ser através de uma seta ou de um traço simples. Eu prefiro através da seta para mostrar que está fazendo uma ligação dativa. Na universidade isso não existe. Tá? Eles mostram, né, com uma simples ligação aqui. Tá? Fazendo a ligação dativa. Tudo bem? Fórmula desse composto, desse óxido aí,
O2. Então, fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Bom, vamos pegar aqui na página 40 e vamos completar essas lacunas aqui. Então, fórmula molecular, SO3. Ele pede para fazer do SO3, né? A fórmula eletrônica. Olha aqui, ó. Eu fiz esse enxofre fazendo as ligações covalentes aqui com o oxigênio de cima, tá? Tá fazendo as ligações covalentes. E daí sobrou par do enxofre. Então esse par vai fazer uma ligação dativa aqui e vai fazer uma outra ligação dativa aqui, tá? A representação pode ser essa também. Então essa, a dupla covalente, a gente poderia colocar uma setinha aqui também, que ficaria mais fácil de visualizar a ligação dativa. Ok, turma? E qual que é a conclusão disso aí, então? Nós vamos ter essa tabela aqui, e a conclusão é que o elemento do grupo 14, ele vai fazer 4 ligações covalentes, porque ele tem 4 elétrons livres, ele não vai fazer nenhuma coordenada, tá? No grupo 15, por ele ter um par de elétrons, ele pode fazer uma coordenada, mas ele tem 3 elétrons livres, ele vai fazer 3 ligações covalentes, tá? E depois que estabilizar essas 3 ligações covalentes, ele vai poder compartilhar o par eletrônico e vai poder fazer uma coordenada, uma dativa. No grupo 16, 2 pares eletrônicos e 2 elétrons livres. Esses 2 elétrons livres vão fazer 2 ligações covalentes da aula anterior, e é o par eletrônico, 2 coordenadas dessa aula. Aqui tem 3 pares eletrônicos, né? Pode fazer 1, 2 ou até 3 coordenadas, aí depende da oferta e procura, né? Mas uma ligação covalente apenas. Beleza, turma? Ligação iônica. A gente tem que estudar isso aqui, lembrar disso aqui, pessoal. Agora sim. Existe a ligação iônica, a ligação entre metal e não metal. Lá da primeira aula, sobre ligações químicas. Tá? Então, ele forma a substância iônica. Essa substância iônica, que a existência do retículo iônico determina as principais características dos compostos iônicos. Nós vamos estar comparando agora o composto iônico com o composto molecular. Então, ligação iônica, metal e não metal, o metal doa lá da primeira aula, o não metal recebe, forma a substância iônica. Tudo bem? Então, a existência do retículo iônico determina as principais características dos compostos iônicos. Vamos lembrar do sal de cozinha, do NaCl. Tá? Que é o sódio, que é o metal, e o cloro, que é o não metal. Então, sempre lembrem do sal de cozinha quando ele estiver falando num texto aí referente à ligação iônica. Essa ligação iônica, eles vão ser sólidos nas condições ambientais, vão formar os sais, tá? Vão ter aspecto cristalino, de cristal, vão possuir elevados pontos de fusão e ebulição, e quando fundidos, derretidos, tá? Ou dissolvidos em água, conduzem corrente elétrica. Pena que por causa dessa pandemia a gente não vai poder fazer uma aula prática, que seria muito importante. Talvez se a gente voltar esse ano ainda, né, eu faça essa aula prática com vocês. É muito importante essa aula para vocês entenderem a diferença entre substância molecular, entre molécula e substância iônica. Tá? Então essas são as características das substâncias iônicas, lá da primeira aula. Tudo bem? Eu acabei esquecendo de colocar esse slide aqui, mas é um esquecimento meio programado, porque é importante a gente comparar. Ligação covalente e ligação coordenada vão formar as moléculas entre os não metais, aquelas ligações de compartilhamento. Então, o grupo de átomos unidos por ligação covalente, que origina um número determinado de moléculas, é chamado de molecular. Entre as características gerais dos compostos moleculares tem que, nas condições ambientais, pode existir em qualquer estado físico. Então, a água, por exemplo, H2O, estado líquido, a condição ambiente, é molecular, ligação de não metal com não metal. Hidrogênio, aí, que é considerado aperiódico, mas ele tem comportamento de não metal. O gás oxigênio, O2, gasoso, tá?
Você pega aí o peixe, né, grupos de carbono e hidrogênio, uma cadeia muito grande, é sólido. Então, a gente tem, né, essas características das moléculas. Em geral, tem pontos de fusão e ebulição inferiores aos das substâncias iônicas. Tá? Em geral, ponto de fusão e ebulição depende também da cadeia, do tamanho da molécula. Quando puros, não conduzem corrente elétrica. Por que será? Porque eles não têm elétron disponível. Tudo está sendo compartilhado. Então, se ele está puro, né, você pega lá uma substância pura, aí molecular, se não tiver nenhuma outra molécula junto a ele, ele não vai conduzir corrente elétrica de forma nenhuma. A água, por exemplo. A água, se a gente conseguisse a água pura, ela não conduziria corrente elétrica. A água só conduz corrente elétrica devido ao sal que é dissolvido nela, que daí quebra a ligação iônica. Mas isso seria um outro assunto aí para a gente estudar. Ok, turminha?